Oi gente, aqui é a Desi, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou fazer o resumo do livro 3 das Crônicas de Gelo e Fogo, Tormenta de Espadas. E lá vamos nós para esse terceiro vídeo, em duas partes também, desse calhamaço maravilhoso que eu já adianto que é um dos melhores dos 5 livros. Bom, gente, como eu já estava falando em outros vídeos para vocês dessa série, os personagens cada vez se separam mais, então eu vou falar geograficamente. Começando então com Porto Real. Como o prólogo é para lá da muralha, eu vou falar mais tarde. Vou começar com Porto Real. O Tyrion se acorda depois da Batalha da Alva Negra, que vocês devem se lembrar do segundo livro. Quando o Tyrion se acorda, o Bronn conta pra ele, então, o que aconteceu. Ele tá há muitos dias dormindo, ele tá sem um pedaço do nariz, com uma cicatriz enorme na cara, ele praticamente partiu a cara dele no meio. E além desse desastre, que já não é pouco, ele já não tem mais os selvagens dele, que fugiram de Porto Real, foram embora. Ele já não tem mais ninguém espionando pra ele. Ele perdeu a patrulha da cidade. Ele tá, assim, sem nada, tá um zero à esquerda. E ainda por cima, o pai tá de volta. Ele resolve, então, que ele precisa mandar a Shae embora, só que quando ele encontra com ela, ela tá com todos os sonhos de senhora, de ir no casamento do Joffrey e tal, e ele acaba não tendo coragem. O Tyrion vai, então, falar com o pai dele, porque ele tá sem forças nenhuma, e na conversa com o pai dele, ele pede, então, Rochedo Casterly, que é dele por direito, visto que ele é o próximo na sucessão, já que o Jaime é guarda real e eles não podem ter terras. Mas o pai dele fala na cara dele que não. Na cabeça doente do Tywin Lannister, uma hora o Jaime vai conseguir ter as terras. Ele também fica sabendo que o Mindinho vai tentar casar com a Lysa Arryn, que tá lá no vale, né? Se vocês se lembram, ele enganou o Mindinho tá puto da cara com ele. E ele vai pra lá tentar casar com a Lysa e tentar daí atrair, teoricamente, pelo menos, o vale pra guerra. Como o Mindinho tá fora e o Tyrion não vai ter Rochedo Casterly, fica pra ele a tarefa de ser o mestre da moeda. Outra coisa que o queridíssimo do Tywin Lannister diz pra ele é que ele vai casar. E ele vai casar com quem? Com a Sansa Stark. Enquanto isso, a pobre da Sansa não tá nem sabendo. Ela, por exemplo, vai lá jantar com a Margaery Tyrell e a avó dela, Olenna, que é uma personagem fantástica. Ela é chamada de Senhora dos Espinhos, ou coisa parecida, agora não lembro direito. E elas duas, a Margaery e a Olenna, botam a Sansa num canto e mandam ela desembuchar quem é o Joffrey. Fala, pode falar pra nós que ele não é tudo isso. Ela tenta dar uma fugida, a gente se lembra como é que a Sansa é. Ela finge que tá naquele mundo mesmo, meu pai é mesmo um traidor, meu Deus do céu, é lindo mesmo, sabe, tudo assim. Então ela fica, não, o Joffrey é maravilhoso, mas lá pelas tantas, tá lá o bobo da corte falando aos 4 ventos, gritando, e aí ela tem coragem e conta, o Joffrey é uma pessoa muito cruel, uma pessoa horrível, mas por favor não falem que eu falei, aquela coisa. E a Margaery diz que calma, Sansa, é bem capaz, a gente só quer o teu bem. Inclusive, você vai adorar conhecer um carinha que eu tenho pra te apresentar. Que na hora a Sansa já acha que é o Loras Tyrell e fica toda empolgada, mas não, é o Willas, o irmão mais velho do Loras, que tá lá em Highgarden, Jardim de Cima, a terra deles. E ele, na verdade, é aleijado de uma perna. Mas a Sansa já bota aquilo no coraçãozinho dela, qualquer lugar é melhor do que Porto Real e de estar perto do Joffrey, então ela já começa a mentalizar que casar com Willas vai ser ótimo. E enquanto ela tá nessa linda vida de tudo vai ser ótimo, chegam umas roupas que a Cersei tinha feito pra ela, uns vestidos maravilhosos, e quando ela vai experimentá-la, ela ouve que ela está muito linda para o dia de hoje. Sim, o dia do casamento. É assim que ela fica descobrindo que vai casar com o Tyrion. Ela descobre no momento antes de botar os pés no altar. Ela tem o impulso de fugir, mas pegam ela e aí ela se resigna e vai. E na noite de núpcias, o Tyrion não consegue ficar com ela e diz que só vai tocar nela o dia que ela quiser. Ela já pensa no dia de São Nunca, não é mesmo? Mas ele tem a esperança que um dia ele se mostre bom bastante pra Sansa Stark e que ela sinta que tudo bem ficar com ele. E falando em Starks, sabe o que aconteceu com a Gelo, a espada do Ned? O Tyrion chama o Tyrion pra ver.
Essa espada, linda, maravilhosa, de aço valeriano, foi transformada em 2 espadas. Uma que vai ser para o Jaime, que nem ali não tá, e a outra por Joffrey, quando ele casar. E o Tyrion, do que sobrou? Não sobrou nem material para uma adaga. Eles também recebem mensagens da muralha pedindo homens, e o Tywin diz que só vai mandar depois da guerra. E que ele também só vai mandar se tiver alguém lá no comando que Porto Real confie. Alguém assim, tipo o Genesis Lynch, né? Vocês lembram, o Genesis Lynch era da patrulha da cidade e foi mandado pra lá pelo Tyrion. E agora que se acha que o Lord Mormont, que era o Lord Comandante, talvez tenha morrido, porque não se tem notícias dele, vai ter que se escolher outro Lorde Comandante, e é óbvio que eles querem alguém que tenha ligações com Porto Real. Além de mestre da moeda, o Tyrion fica encarregado de dar as boas-vindas para novos chegados em Porto Real, os Dorneses. Ele vai para encontrar Doran Martell, que é o príncipe de Dorne, e Dorne tem um outro detalhe: Dorne é conhecida por não se dar bem com o Jardim de Cima, que é dos Tyrell. Inclusive, o Willas Tyrell, que eu acabei de falar pra vocês, ele só é aleijado de uma perna por causa de uma luta que ele teve com Oberyn Martell. Quando Tyrion vai receber o Doran que tá chegando, ele tem a surpresinha de que não é o Doran, é o Oberyn que tá ali. E o Oberyn deixa bem claro que ele está ali para justiça. Que justiça é essa? Para isso vocês precisam lembrar da história de Westeros. Rhaegar Targaryen, filho do Rei Louco, e era para ser o herdeiro do trono, ele foi casado com Elia Martell. Antes de toda a treta que ele sequestrou, teoricamente, a Lyanna Stark, antes de começar a rebelião de Robert, ele era casado com a Elia Martell. E a Elia é irmã do Oberyn. E na guerra, na rebelião, ela morre. Mas ela não simplesmente morre. Soldados Lannister pegaram a Elia, mataram ela e seus 2 filhos pequenos, inclusive um bebê. E a Elia também foi estuprada antes de morrer. Se sabe que foi o Gregor Clegane Montanha que matou ela. Outro que estava junto, que diz que apunhalou a bebezinha, foi o Amory Lord. Mas enfim, o Oberyn chega dizendo que quer justiça. Mas Tywin fala pro Tyrion, longe do Oberyn, que vai entregar o Amory pro Oberyn. Só que o Amory já está morto, então é super fácil de entregar o Amory. Outra notícia que eles descobrem é o casamento vermelho. Para saber o que é o casamento vermelho, vamos voltar um pouquinho. Vamos para as terras fluviais agora. Quem está nas terras fluviais? Os nortenhos e a Arya. Começando pela Catelyn, ela está presa no quarto do pai dela, enquanto o Robb não volta, que ela soltou o Jaime Lannister, se vocês se lembram. O pai dela já tá nos últimos minutos de vida praticamente e fica alucinando e falando sobre bebês que foram abortados e pedindo desculpa e coisa do tipo, e a Catelyn acha que é sobre a Lysa, a irmã dela. Quando o Robb chega, ele perdoa a mãe dele e ela fica muito feliz. Ele diz que ele entende as loucuras de uma mãe e coisas do tipo. E aí quando ela tá super feliz, ela percebe que tem alguma coisa errada ali. Esse perdão foi tão rápido, né? É porque ele também precisava ser perdoado por outra questão. Ele estava nas terras do Oeste e lá ele acabou tirando a virgindade de uma donzela, o que fez com que a honra dele não deixasse que ele deixasse a donzela assim ao léu, e resolveu casar com essa donzela. Só que ele era prometido para alguma menina Frey e ela não tem o que fazer, a Catelyn não tem o que fazer a não ser dar um ok para aquilo ali. Ele é o rei dela, apesar de ser filho também. E ele apresenta então a sua esposa Jaime Westerling, das terras do Despenhadeiro. Eles na verdade são vassalos dos Lannister, inclusive. Todos os Frey vão embora do salão, putos da cara. E o Edmure já levou um xixizinho também, Edmure, irmão da Catelyn, porque ele ficou defendendo os Vals do Tridente, enquanto na verdade o Robb queria que eles tivessem, os Lannister tivessem atravessado o Tridente, porque eles estavam montando uma armadilha. E aí no fim o Edmure, achando que estava fazendo altas coisas, estava só estragando os planos de batalha do Robb. Se isso tivesse acontecido, inclusive, o Tywin não teria como ter tempo de chegar na Batalha do Água Negra, como aconteceu, porque ele estaria depois do Tridente, e King's Landing teria perdido a Batalha do Água Negra. Então, por causa desse detalhezinho do Edmure Tully, os Lannister estão aí bem firmes e fortes.
A Caitlyn implora que o Robb tente pegar o Winterfell de volta, mas ele diz que confia que o Sir Roderick faça isso e por enquanto ele tem que pensar em fazer as pazes com os Frey. Outra coisinha que acontece é que os Karstark ficam putos da cara porque ele perdoou a mãe dele de ter libertado o Jaime e assim eles não têm vingança. Então, como vocês podem perceber, o Robb tá ficando com várias pessoas putas da cara com ele. 2 reféns Lannister são mortos covardemente pelos Karstark, porque eles estavam já presos, estavam sem nada de armas. Ele então manda enforcar esses Karstark que fizeram isso e vai pensar o que fazer com o senhor Karstark, Rickard Karstark. Nisso chega o Peixe Negro avisando que não tem mais nenhum Karstark lá, porque todos eles foram procurar o Jaime Lannister no caminho. Então o Robb não tem o que fazer a não ser declarar que o Rickard é traidor, e aí ele não tem o que fazer senão matar com as próprias mãos o Rickard, como o pai dele ensinou. Eles recebem a notícia de que a Sansa casou com o Duende e a Caitlyn fica desesperada, né? E com todas essas coisas que estão acontecendo, ela pede pro Robb dobrar o joelho de uma vez, e o Robb nega. Inclusive, eles ficam sabendo que os Bolton pegaram o Winterfell, então o Winterfell está segura, e que os Frey aceitaram seus pedidos de paz. E oferecem então a senhorita Roslyn Frey para o Edmure, para selar a paz. E isso tem que ser imediatamente. Então, eles seguem em direção às gêmeas para casar o Edmure com a Roslyn. No meio do caminho, uma coisa muito importante, que o Robb fica pensando que ainda não tem herdeiros, não tem mais os irmãos, a Sansa está casada com Tyrion, então ele precisa de um herdeiro urgente. E para isso ele faz um documento e pede que todos os senhores assinem como testemunhas de que o Jon Snow é o seu herdeiro legítimo. E então eles seguem para o casamento. Como eu falei antes, existe mais uma pessoa que está nas terras fluviais, que é a Arya. Depois que ela fugiu de Harrenhal com o Gendry e o Torta Quente, eles encontram alguns ladrões no meio do caminho e eles são levados para uma taverna. Quando eles estão lá na taverna, a Arya vê entrar um cara que é o Harwin, que era lá do norte, e ela reconheceu ele, e ele vai reconhecer ela, e ela grita, Harwin, sou eu, e aí ele, nossa, não acredita, e ajoelha, e ela acha que finalmente vai ser salva, mas ele é desse grupo de ladrões também. Na verdade, esse grupo se chama Irmandade Sem Bandeiras, e eles são liderados pelo Beric Dondarrion. Se vocês se lembram, o Beric foi amando do Ned lá no primeiro livro, atrás da cabeça do Gregor Clegane. Mas daí, isso na época que o reino tava tudo de boas. Depois aconteceu tanta treta que eles ficaram ali perdidos naquela zorra e ficaram tentando ajudar o povo e tal, e ficaram meio sem bandeiras, porque o rei deles era o Robert, e o Robert morreu, e os Lannister estão fazendo uma putaria lá. Quando eles têm a Arya nas mãos, é uma oportunidade de fazer o bem, entregando a Arya, mas principalmente pegar uma recompensa. No caminho em que eles estão levando a Arya para ver o Beric, para ele decidir se vale mesmo a função de levar ela e pegar resgate e tal, porque o Beric é o líder, outro da Irmandade encontra um Lannister e leva também pro Beric. Esse Lannister é, na verdade, um Clegane, é o cão de caça, fugido da Batalha do Água Negra. Chegando lá, o Beric não é mais aquela lindeza que ele era, porque lá no primeiro livro, no Torneio da Mão, a Sansa lembra que ele é muito bonito e a amiga da Sansa, Jane Poole, fica apaixonada por ele. Só que agora ele tá assim, ó, puras cicatrizes, sem um olho, todo horroroso. E inclusive o sacerdote vermelho Thoros de Myr, que está junto, que era um gordo fanfarrão, tá super magro, com cabelo, porque ele raspava. Então eles estão super diferentes. A Arya mal lembrava deles. O cão de caça, então, que quer se ver livre, pede pra lutar um combate, que os deuses vejam o combate e libertem ele. E o Beric aceita numa boa. Na hora de lutar, entretanto, é uma luta assim ótima de ler, inclusive, porque tu tá torcendo pro Beric, tu acha que vai dar tudo certo. A Arya principalmente tá torcendo pro Beric porque o cão de caça tá na lista dela, aquela lista que ela reza todos os dias de noite, que as pessoas querem que morra. Só que não é assim que acontece. E o cão de
caça passa a espada de fora a fora no Beric e pronto, agora esse cara tá morto, né? Ele é levado pra dentro com o seu sacerdote e o cão de caça está livre. Aí você pensa, o Beric morreu, né? Não. A Arya vê ele depois e fica apavorada. O cara ainda está vivo. Só que ele não tem como sobreviver daquele corte, daquele jeito. Então ele foi trazido à vida de novo pelo Thoros, que diz que agora as coisas que ele aprendeu como sacerdote, que antes eram fraquíssimas, os feitiços fraquíssimos, estão muito mais fortes. Ele consegue ver coisas nas chamas e consegue trazer o Beric de volta à vida. O cão de caça não some tão facilmente e ele volta para buscar o seu ouro, porque ele tinha deixado um ouro com eles, roubaram o ouro. O Beric diz que não vai devolver nada, manda ele embora, enquanto os outros estão dizendo mata ele, mas ele não mata o Clegane e resolve levar mesmo a Arya pra Correrio pra mãe dela. Ah, o Gendry tá junto. Esqueci de falar uma coisa. Na verdade, o Thor tá quente primeiro. Ele fica lá na taverna pra fazer pão. E o Gendry agora quer ficar pra ser ferreiro. A Arya tá se sentindo mega abandonada, porque agora ela vai ficar sozinha. Mas ela acha que vai ser levada pra Correrio, pelo menos. O Thoros de Myr vê nas chamas que Correrio vai estar sob cerco Lannister. E eles começam a conversar de não levar ela pra Correrio. Ela entra em desespero, ela não aguenta mais não chegar nunca pra mãe dela de volta e pro irmão. E ela foge e corre todo mundo atrás dela. E aí pegam ela. Pega. Mas não é o Beric, não é a Irmandade Sem Bandeiras. É o cão de caça. E aí ela fica refém do cão de caça. E descobre que o cão quer levar ela pra mãe dela, mas nas Gêmeas, porque eles estão indo casar o Edmure nas Gêmeas. Então, a cão de caça vai levar a Arya pra lá. Chegando finalmente nas Gêmeas, eles conseguem entrar no acampamento, eles fingem que são entregadores de comida pro banquete. Rains of Castamere, ela conta a história da casa Castamere, que fez algumas coisas que os Lannister não gostaram e foram dizimados. Então a Catelyn olha aquilo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela percebe que o Bolton tá com cota de malha por baixo da roupa e daí a bosta fede. E aí tacam flecha no Robb, começam a matar todos os nortenhos. Lá fora também tá uma gritaria. Quando ela vê o filho dela cair, ela não aguenta de desespero e grita, pede pro Robb fugir, diz que se entrega no lugar. Gente, é tão triste de ler essa parte. E pra quem já viu a série, sabe o quanto é horrível. Só que a grande diferença é que a mulher do Robb não está lá. Tá só a Catelyn e o Robb e o Edmure, que tá na lua de mel dele, lá na noite de núpcias, desculpa. Ela então pega um dos filhos, neto do Walder Frey, e bota na garganta dele uma faca e diz que vai matar se não deixar o Robb fugir. Só que aí o Walder olha na cara dura dela e diz, não, pode matar, porque isso daí nem é meu herdeiro direto. E aí quando tá tudo perdido, ela realmente passa a faca no guri. E aí entra em desespero e o Robb morre, terminam de matar o Robb. O Roose Bolton enfia a faca no Robb, dizendo com os cumprimentos do Jaime Lannister. E então a Catelyn começa a arranhar a própria cara e gritar desesperada, enquanto daí alguém vem e termina de matar ela. Enquanto isso, lá fora a Arya não sabe o que tá acontecendo e o cão de caça diz, vamos embora, isso aqui já todo mundo tá morto, desiste. E ela, não, minha mãe tá lá dentro, meu irmão tá lá dentro, eles podem estar vivos, e daí ela recebe uma paulada e apaga. Quando tu lê isso pela primeira vez, tu acha que deu a família inteira Stark foi dizimada. Mas não, ela se acorda com o cão de caça. Foi ele que bateu nela pra ela apagar e poder tirar ela dali. Ele resolve levar ela pro ninho da águia, então oferecer pra tia dela, Lisa, em troca da recompensa, que é o que ele quer. Uma coisa muito interessante, que de vez em quando ela sonha que ela é uma loba. Assim como o Bran também tem esses sonhos que no fim se sabe que ele é o Arg. E o Jon também já teve com fantasma, ela tem com a Niméria. Apesar dela não saber necessariamente que é a Niméria, ela sonha com que ela é loba e que ela encontra um corpo boiando pelado e com o rosto todo arranhado no rio, e é a mãe dela. E aí ela percebe que a mãe dela realmente morreu e
não tem o que fazer. No caminho, então, eles encontram uma taverna e dentro dessa taverna, adivinha, gente, não acaba a desgraça, né? Mas eles encontram 3 pessoinhas queridíssimas lá dos Bravos Companheiros, ou também conhecidos como Saltimbancos Sangrentos, o pessoal do Vargo Holt, o Polliver e o Cócegas, que era aquele que torturava, e mais um rapaz que tá com eles. Acontece uma confusão e lutas e tal, inclusive a Arya vê que tá com o Polliver, a agulha, e no meio da função ela consegue recuperar a agulha, ela mata o escudeiro que tá com eles e ela consegue finalizar o Cócegas. Enquanto ela tá esfaqueando ele, ela começa a fazer as perguntas que ele fazia. Cadê o ouro da cidade? Onde é que tá o Beric Dondarrion? Onde é que tá o Beric Dondarrion? Ele perguntava isso o tempo todo. E aí, assim, naquela raiva, ela mata o Cócegas. Só que da luta, o cão de caça fica com uma infecção enorme na perna e fica sem a orelha, e ele começa a ter febre, ficar doente, e a Arya que acaba dando água para os cavalos, fazendo comida e jogando vinho fervente nas feridas e tal, mas não adianta. Ele tá com uma infecção severa e parece, pelo menos, que ele vai morrer. E eles estão no caminho de Salinas, do porto de Salinas. A Arya percebe que é o momento ideal para ela fugir do cão de caça. E ela queria o cão de caça morto, não queria? Então, ele se acorda um dia e ela tá preparando os cavalos para ir embora. E aí ele tinha ensinado uma coisa legal para ela. Onde fica o coração para ser apunhalado pela misericórdia. Então ele diz que entende. Diz assim, ok, menina, vem aqui então e me dá misericórdia. E ela deixa ele para morrer lentamente e vai embora. Com o dinheiro do cão de caça e também com venda dos cavalos, ela consegue dinheiro suficiente para comprar, de repente, uma passagem para a muralha, para o norte, alguma coisa assim, mas ela não conhece nenhum barco indo para lá. Fica muito difícil de achar um navio para sair de lá, mas ela acha um barco Braavosi, um barco de bravos. E aí ela se lembra daquela moeda que o Jaqen H'ghar dá para ela. E ela mostra a moeda pro capitão e diz Valar Morghulis. E o cara olha a moeda e diz: a senhorita com certeza tem uma cabine aqui no nosso barco. E assim acaba a parte dos nortenhos, né? Acabou Senhora Catelyn, acabou Robb e acabou a Arya, mas a Arya só por esse livro. Acabou as terras fluviais. Bora voltar lá para Porto Real? Voltando a Porto Real, então. Chegou o dia do casamento do Joffrey, finalmente. O Tyrion e a Sansa estão recém-casados, estão indo lá pro casamento. O casamento é uma pompa só, né? Vão ser 77 pratos, 7 músicos, café da manhã, banquete, cerimônia. Meu Deus! O Tyrion vai com a Sansa. No meio do caminho, inclusive, ele pergunta pra Sansa se ela quer saber como que a mãe e o irmão morreram. E ela diz que não quer, porque ela não quer ter pesadelos. Fora isso, eles vão o caminho todo, assim, com uns caras de bunda, sem conseguir conversar, sem saber o que dizer. Mas vão, né? No café da manhã é o horário que eles dão os presentes pros noivos. E é aí que o Joffrey ganha a espada valeriana vinda da Gelo. Vou confessar que eu não lembro exatamente como, mas a Sansa percebe em dado momento que a Gelo não tá mais com os Lannister e fica perguntando o que foi feito com a espada do pai. Mas, enfim, ele recebe essa espada e chama de Lamento da Viúva. E o Tyrion dá pra ele 4 livros sobre a história do rei, não sei das quantas, raríssimos, coisa mais linda de se ver, e o guri parte aqueles livros em milhões de pedacinhos com a espada nova dele, porque ele é um querido, não é mesmo? Mas a queridice dele não vai durar tanto assim, porque chega o casamento, ele se casa com a Marjorie linda de morrer, e começa o banquete, e eu não sei quantas 1000 comidas se passaram quando ele chama os anões. Sim, os anões. Eu não sei porquê, eu gostaria de saber por que ele odeia tanto o tio dele, Tyrion. E aí os anões ali se fazendo e tal, todo mundo dá risada dos anões, e ele diz pro tio dele ir no lugar de um anão, subir em cima de um porco, porque é um anão em cima de um porco e outro em cima de um cachorro, e pra ele subir em cima do porco e agradar a todos. E o Tyrion responde. O Tyrion passou o dia inteiro bebendo, então ele tá podre de bêbado. Ele responde pro sobrinho, começa a dar aquele
aquele bolo ali, né? E o Joffrey manda ele ficar servindo, então, vinho pra ele. Vai ser o copeiro da noite. Que coisa bem divertida. Ah, um parênteses que eu esqueci e é muito importante. Dontos deu... Lembra do Dontos, o bobo, que promete pra Sansa que vai ajudar ela a fugir? Inclusive fugir no dia do casamento do Joffrey. Ele dá uma rede pro cabelo da Sansa, que ela usa no dia do casamento como ele pediu. É uma rede de cabelo cheia de pedras ametistas, se não me engano. No meio do caminho eles encontram a Olenna, a Senhora dos Espinhos, Olenna Tyrell. E ela arruma a rede de cabelos da Sansa que estava bagunçada antes desse momento. Enfim, continuando, o Tyrion começa a servir o Joffrey e tal, e chega o momento de partir a torta de pombos. E o Joffrey pede o vinhozinho dele para ele tomar. E o Tyrion serve. E quando ele toma, ele começa a se engasgar. Se engasgar e pede mais vinho, engasga mais, e ele começa a faltar-lhe o ar e ele não aguenta, e aí todo mundo percebe o que tá acontecendo, ele tá morrendo, a Cersei pega ele nos braços e a última coisa que ele faz, roxo já, de não conseguir mais respirar, é apontar pro Tyrion. No meio daquela fusarca tem gente fugindo, gente correndo, merda acontecendo, a Cersei aponta pro Tyrion e prendam este homem. O Tyrion vai preso. E a Sansa some. Assim estão as coisas em Porto Real. Tyrion preso, Sansa sumida e Jaime Lannister retornando. Bora fazer uma retrospectiva do que aconteceu com o Jaime até aqui? Ele volta então com a Brienne, né? Ele está voltando com a Brienne. Ele, a Brienne e o Sir Cleos Lannister, que ficou de mensageiro de um lado e pro outro da paz, né? Primo do Jaime. Eles pegam uma galé de Correrio, atravessam o Tridente. No caminho, uma galé de Correrio vai atrás deles, mas eles conseguem fugir. No meio do caminho, a Brienne o tempo todo chamando o Jaime de regicida, ele o tempo todo sendo arrogante, nojentinha, tá? E chamando ela de garota, e ela diz meu nome é Brienne, e ela chama ele de regicida, e ele diz meu nome é Jaime, e assim eles ficam. Eles chegam numa margem onde eles largam o barco e compram cavalos, e aí continuam por terra. Inclusive, a taverna essa é aquela que a Arya vai parar com o cão de caça. Fica a dica. Então essa é uma taverna amiga da Irmandade Sem Bandeiras. E pede até pra eles irem pelo um caminho X que é mais seguro. E a Brienne não acredita e vai pelo Y. E no Y não tem ninguém, nenhuma Irmandade Sem Bandeiras. Ela fez muito bem. Muito bem contra a Irmandade Sem Bandeiras, mas o que eles não esperavam é que de qualquer forma eles fossem encontrar alguém ali. E nesse sentido era melhor a Irmandade Sem Bandeiras, porque eles são alvejados, começa a cair flechas em cima deles, aí o Jaime começa a correr com o cavalo, o Sir Cleos cai do cavalo e é arrastado, coisa mais horrível. O Jaime é esse tempo todo algemado. E depois dessa corrida, porque o Jaime aproveitou pra dar uma fugida, né? A Brienne pega ele e ele mesmo algemado, eles entram em luta, a Brienne e o Jaime. E o Jaime começa a tentar pegar ela, e aí ele começa... Primeiro, ele não acredita que uma mulher vai ganhar dele, né? Então ele tá super confiante. Mas ele tenta, e ela não faz nada contra ele, ela só defende. E aí ele começa a ver o quanto ela é forte, porque ela não para de defender. Mas os donos das flechas chegam, e são os bravos companheiros. A companhia do Vargo Holt, que nós já estamos sabendo que são uns filho da puta, com perdão da palavra, e pegam eles de cativos. Inclusive, a primeira coisa que um dos caras faz... Porque o Jaime começa a dizer que a Brienne é de Tarta, a terra das safiras, e ele, um Lannister, sempre paga suas dívidas, nos soltem que nós vamos dar muito dinheiro, nós valemos recompensas e tudo aquilo. E aí o cara pega e diz assim, tu vale tanto assim? Mas eu não preciso te manter inteiro, não é mesmo? E pá, corta fora a mão direita do Jaime Lannister. Dá uma inflamação dos infernos, o Jaime passa o dia inteiro com muita dor, com muita febre entre desmaiar e acordar, enquanto aqueles caras não param de falar do momento de estuprar a Brienne. Eles só não fazem isso porque eles realmente acham que vai ter uma recompensa. E eles levam, então, a Brienne e o Jaime para Harrenhal. Lá, pelo menos, o Jaime consegue ser tratado por Qyburn, o mestre. Na verdade, ele não é mestre mais, ele foi tirada a corrente dele da cidadela por causa de alguns experimentos meio antiéticos, digamos assim, com cadáveres que ele fez,
mas ele ainda sabe curar. Se ele sabe mexer com os mortos, ele sabe curar, não é mesmo? E aí ele começa a tratar do Jaime e arranjam também um vestido pra Brienne e botam os dois a tomar banho. Nessa casa de banho tem uma cena muito legal, porque é uma cena que ela vai chamar ele de regicida e aí ele abre o coração de por que ele é o regicida. E é muito fácil, então, de ter pena dele, porque... Por que ele é regicida? Porque ele matou um rei louco. Matou um rei que estava disposto a matar a todos. Ele tinha, o rei louco, Aerys, posto fogo vivo por toda a cidade. A mão do rei dele na época era um alquimista. E quando ele viu que a rebelião estava chegando perto, ele queria o Jaime do lado dele como refém, não como guarda real. Ele era praticamente um refém, porque ele queria o Tywin. Ele queria que o Tywin não machucasse ele. E ele chega a dizer pro Jaime trazer a cabeça do pai dele e pedir para sua mão, para o seu alquimista, queimar tudo. Burn them all. Queime a todos. Burn them all, burn them all. E é aí que o Jaime enfia a espada por trás do Aerys, porque ele vê toda a loucura do Aerys e tudo que pode acontecer por isso. Claro que ele ainda era um garoto, um adolescente, e ele sentou no trono por puro arreamento, assim. Mas a Brienne consegue sentir aquela dor no peito dele, todo mundo chama ele de regicida, todo mundo trata ele mal por uma coisa que ele fez bem, né? E ela diz, por que tu não contou pro Ned Stark? E ele diz, tu acha que o Ned Stark, o honrado Ned Stark, vai querer ouvir que tem algo bom em matar alguém pelas costas? Eles também se encontram então com o Lord Bolton, e o Lord Bolton avisa então que vai mandar o Jaime para o Tywin de volta. O Jaime, ali naquela conversa, percebe alguma coisinha ali, porque o Bolton começa a dizer assim, fala pro teu pai o quanto eu tô fazendo pelo bem, que eu não sou uma pessoa tão assim, não sei o que. Tá querendo alguma coisinha ali com o Tywin. E aí o Jaime entra na onda e diz, não, claro, me manda pra lá que a gente se acerta. Lembrando que essa parte do Jaime que eu estou contando aconteceu antes do casamento vermelho. Isso é um previously, né, on Jaime Lannister. Então, aí a gente vê como que começou a aliança dos Bolton e Frey com os Lannister para ter dado resultado no casamento vermelho. Só que o Jaime e a Brienne são cativos dos bravos companheiros. E aí o Bolton diz, eu não posso tirar 2 cativos do Vargo Holt. Eu vou mandar tu para casa, mas a Brienne fica. E na hora o Jaime, então tá, vou ficar livre. E aí ele pega lá, vai com uma comitiva, começa a ir para Porto Real. E no meio do caminho ele sonha com a Brienne e ele vê, puta que pariu, eu me afeiçoei nessa mulher, não vou conseguir deixar ela pro Vargo Holt. E ele já tava super longe de Harrenhal e ele faz todo mundo voltar. E quando ele chega em Harrenhal, eles tinham posto a Brienne dentro de uma fossa, de uma arena que tem lá em Harrenhal, com um urso dentro. E tão rindo, dando risada, olhando a Brienne lutar com um urso, usando um vestido que mal cabe nela e usando uma espada sem fio de treino. O Jaime, então, pede pra soltarem ela e o Vargo Holt diz, ué, se tu quer ajudar, desce lá e pega. E ele desce lá e vai mesmo atrás da Brienne. A comitiva não tava muito por buscar a Brienne, mas aí como eles estavam pra proteger o Jaime, quando ele vem o Jaime entrando, aí eles atiram as flechas no urso e aí os dois conseguem sair dali. E assim eles conseguem voltar pra Porto Real. Tyrion Lannister vai ser julgado por assassinato, regicídio, assassino de parentes. Já não bastava matar um rei, é um parente, é o sobrinho dele. E ele tá lá no calabouço, lá nas masmorras, e o tio dele, Kevin, vai visitar e perguntar quais são as testemunhas dele, e ele fica pensando, quem é minhas testemunhas? A Sansa, que tá sumida, e mais ninguém. Enquanto a Cersei tem 1 milhão de testemunhas de momentos em que ele falou que o Joffrey era uma criatura ruim, que... Nossa, 1000 momentos que ele falou merda. Inclusive um momento que ele chegou a falar pra Cersei
que o dia que ela estivesse super feliz, quando ela menos esperasse, ele ia fazer algo contra ela. Na Batalha do Água Negra também ele chega a ameaçar, né? Quando ela pega a Alayaya, achando que é a prostituta do Tyrion, ele diz pra ela que vai fazer coisas contra ela se ela não cumprir o fato de deixar a Alayaya bem, né? Ele vai fazer mal pro Joffrey e tal. Então, realmente fica um pouquinho complicado de te defender, né, Tyrion? Os juízes do julgamento são o Tywin Lannister, mão do rei, o Mace Tyrell e o Oberyn Martell. Porque assim, né, tem que ser unanimidade o resultado. E Tyrell e Dorne, se forem iguais, então é pra ser, né? Mas o Oberyn vai visitar o Tywin lá na masmorra e até conta pra ele que a Cersei tá oferecendo até casamentos, assim, pra uma resposta favorável nesse julgamento. E o maior motivo do Oberyn ter ido visitar o Tyrion é que ele diz que sente que o Tyrion não é culpado e se oferece como campeão dele se ele fizer um julgamento por combate em vez de um julgamento comum. O Tyrion tenta continuar ali no julgamento. Ele tinha tentado chamar o Varys também para ser testemunha, mas o Varys não compareceu nas masmorras. Por quê? Porque no dia seguinte ele estava lá no julgamento contra o Tyrion, com os documentos todos, todos os sussurros que ele ouviu contra o Tyrion. E depois quem entra? A Shae. Sim, gente, a Shae entra e começa a falar que sim, o Tyrion estava planejando, que ele obrigava ela a chamar ele de meu gigante de Lannister. Um troço que ela sempre fez porque quis. E aí ela usou essas mesmas palavras para dizer que era uma obrigação e que ela não aguentava mais ser a prostituta particular dele. É nesse momento que ele se irrita. Ele diz que vai confessar, mas ele confessa que ele é um anão. Ele confessa que nasceu anão e que isso, para toda aquela gente, é monstruoso. Mas é só isso que ele tem culpa. E então ele pede um julgamento por combate. Gente, essa parte do julgamento é maravilhoso. Esse capítulo é maravilhoso. Mas enfim, a Cersei anuncia Gregor Clegane, o Montanha, como campeão do Joffrey. E o Tyrion anuncia o Oberyn. Antes da batalha, o Oberyn mostra que vai usar uma lança envenenada e assim ele também vai tirar a justiça dele, já que foi o Montanha que matou a Elia, irmã dele. Eles também conversam sobre, depois que toda essa poeira baixar, o Tyrion volte pra Dorne, porque ele acha que o irmão dele, o príncipe de Dorne, o Doran, vai usar muito bem os conselhos do Tyrion, de tudo que ele sabe ali, do intel de dentro mesmo, vai ser ótimo lá em Dorne. E também chega a dar uma pincelada no motivo Myrcella, que a Myrcella é a filha, mulher da Cersei, que ela é mais velha que o Tommen, porque agora o Joffrey morrendo passou para o Tommen, que é o irmão mais novo, só que a Myrcella é mais velha. E em Dorne as mulheres têm tanto direito do que os homens. Então em Dorne a Myrcella teria direito à coroa. Isso aí fica meio entre as entrelinhas ali antes da batalha. Na batalha, que batalha, gente! O Oberyn é um espetáculo, ele dá várias cambalhotas e loucuras. Essa cena tá maravilhosa na série, inclusive. Se vocês não quiserem ver a série, olhem só essa cena, na 4ª temporada, no penúltimo episódio. E nossa, gente, é lindo, assim, ver o jeito que ele tá se movendo. E o Montanha é pesado, assim, e ele não consegue alcançar o Oberyn. E o Oberyn vai dando estacada de lança em todo ele, assim, pegando nas partezinhas da armadura, nas junções e tal, e vai ganhando Montanha no cansaço. E ao mesmo tempo que ele vai ganhando Montanha, ele vai dizendo: eu quero que tu confessa, tu lembra da minha irmã? Fala o nome dela, o nome dela é Elia, tu matou ela, tu estuprou ela, confessa, tu matou ela, tu estuprou ela, fala o nome dela, fala o nome dela. E nossa, tu fica louco, meu Deus, Oberyn, vai lá, mata esse cara, filho da puta. E aí ele dá uma estocada assim, ó, que atravessa o Montanha, e o Montanha tá caído e ele vai ganhar, gente, eu não acredito. Fala, Elia, fala o nome dela, fala o nome dela. Chega a quebrar a lança no Montanha e o Montanha puxa ele pela perna e
o Oberyn cai no chão e ele segura o Oberyn pela cabeça e diz: eu matei ela mesma, eu estuprei ela mesma, e eu apertei a cabeça dela assim, ó. E aí ele estoura a cabeça do Oberyn no chão. Gente do céu, o Tyrion vomita todo o café da manhã quando ele vê a mulher do Oberyn, a Elia Martell, grita desesperada. E, gente, meu Deus, o Oberyn é um dos meus personagens favoritos. Essa cena me dói mesmo. Ai, vamos tentar acalmar dessa cena horrível e vamos falar o que aconteceu com o Jaime desde que ele chegou a Porto Real. Uma das primeiras coisas que acontece é ele conversar com o Tywin e o Tywin falar pra ele que ele é o senhor de Rochedo Caster e coisa assim. E o Jaime diz que não, ele é guarda real e ele não vai ser o herdeiro Lannister. E aí o Tywin diz que ele então não é filho dele e que vai fazer os seus afazeres. Enquanto ele tá fazendo os afazeres dele, o Tommen assina papelada do tipo Bolton Protetor do Norte, ali a aliança, né, aquela que estava sendo feita. A família Westerling, no caso, que é a Jaine Westerling, a viúva do Robb Stark, tem um perdão assinado. E uma outra coisa que o Jaime fica sabendo é que o filho do Roose Bolton, que é o Ramsay Snow, ele era um bastardo, virou o Ramsay Bolton graças ali à assinaturinha do rei também. O Ramsay Bolton vai casar com a Arya Stark. Agora você me diga, como assim? A Arya Stark, se você se lembrou, eu acabei de falar que ela foi pra Bravos, entrou num navio pra Bravos, então com quem é que ele vai casar? O Jaime, quando vê essa menina, não reconhece ela, mas eles estão fingindo que é a Arya e vão continuar aí com essa função. Ele então chama a Brienne e avisa: eu vou te dar essa espada aqui, que no caso é aquela espada que o Tywin deu pra ele, uma pro Joffrey. Vou te dar essa espada aqui e tu vai procurar as filhas da Catelyn e vai cumprir aí as tuas promessas. E aí eles dão até o nome pra essa espada de Cumpridora de Promessas. Ele também avisa que a Arya que tá indo lá pro norte não é a Arya Stark, então não te preocupa com essa, que essa aí não sabemos onde tá, não vai atrás dessa aí. Vai lá, vai atrás da Sansa, vai fazer suas coisas, ela agradece. E aí dá aquele sentimentinho de amizade ainda ali entre os dois. E aí a Brienne segue o rumo do seu próprio coração. O Tyrion vai ser morto. Isso é bem óbvio, né? Ele vai morrer pelo regicídio. Mas aí ele está bem feliz lá na masmorra quando aparece o Jaime. E o Jaime fala pra ele que vai soltar ele. Com a ajuda do Varys, ele vai soltar o Tyrion. E o Tyrion, nossa, mas muito obrigado, meu irmão. Nossa, que coisa maravilhosa. E aí o Jaime diz: não, eu tenho que cumprir as minhas dívidas, né? E o Tyrion, como assim? E aí o Jaime não quer contar e o Tyrion obriga. E acontece que, se vocês se lembrarem dos livros anteriores, o Tyrion já foi casado antes com uma moça chamada Tisha, que era uma prostituta que o Jaime contratou pra ele perder a virgindade e tal. No fim eles se casam. E aí, quando o Tywin descobre, manda todos os guardas pagarem uma moeda pra transar com ela, enquanto o Tyrion assiste. E no fim, ele transa com ela e dá uma moeda de ouro. E aí manda uma guria embora. E ele fica com raiva do pai por ter feito ele fazer isso. E fica com raiva também da Tisha, porque ela era uma mentirosa, uma prostituta. Raiva do Jaime, raiva do mundo, né? E aí o Jaime conta que não era bem assim. Ele conta que, na verdade, a Tisha era uma mulher mesmo, normal, assim, não, prostitutas não sejam mulheres, né? No caso, ela era uma mulher não prostituta, uma camponesa, que provavelmente ela era mesmo apaixonada pelo Tyrion, ela não tinha nada de errado, e aquilo ali eles contaram pro Tyrion aprender a não casar com qualquer uma, sabe? E aí era a culpa toda do Jaime e do Tywin. E aí o Tyrion fica louco, ele diz que não vai perdoar o Jaime. Eles estão saindo por uns túneis secretos, aqueles túneis secretos que o Varys já usa. E aí ele manda o Jaime sair da frente dele, que ele vai embora. E no meio do caminho, ele tá indo com o Varys e o Varys diz: ah, esse caminho aqui é o que dá no quarto do teu pai, então pera aí. E aí ele vai pro quarto do pai dele. Chegando lá na lareira do quarto do pai dele, o pai dele não tá ali. Quem tá ali deitada na cama do pai dele é a Shae, minha gente. A Shae tá deitada na cama do pai dele. E aí tá com o colar ainda, o colar de mão do rei. E aí ela abre os olhos e vê ele, toma um susto. E aí ela diz: não, por favor, a tua irmã me obrigou, eu não queria, eu ainda te quero muito, tu veio me buscar, é isso? E ele pega aquela corrente, torce e enforca ela até a morte.
Depois ele vai procurar o Tywin, e o Tywin está na latrina. Ele abre a porta da latrina com uma besta que ele achou na parede do quarto do pai, apontando pro pai dele. E aí ele pergunta pro pai dele onde que tá a Tisha, e ele nem lembra quem é a Tisha. Aí ele diz: a minha mulher que eu me casei, aquela puta. Diz: não fala isso de novo. Ele diz: eu não tenho como saber onde é que tá aquela puta. Quando pá, atira. E pega um dardo, assim, bem abaixo da barriga, assim, bem na virilha do Tywin. E aí o Tywin diz: eu não acredito que tu fez isso comigo, tu não é o meu filho. E aí o Tyrion diz assim: muito pelo contrário, eu sou o mais Tywin daqui. Gente, loucura. E tem mais um detalhe que é bem importante pro próximo livro, que na despedida com Jaime, já que ele tá putaço da cara, ele fala pra ele assim, ó: olha, eu sei que a Cersei, tua amada Cersei, tá fodendo com os Kettleback, com o Lancel, o primo Lancel, e se duvidar, até com o rapaz Lua. E matei o Joffrey mesmo, matei teu filho. E aí deixa o Jaime ali apavorado e foge. Aí ele mata a Shae, mata o pai e vaza também. Acabamos Jaime, acabamos Brienne, acabamos Tyrion por agora.